Fala aí, pessoal, beleza? Eu sou Ismael Lito, o criador do Busto do Almirante, um produto oficial do Vasco, e eu tô aqui para anunciar uma parceria com o canal Vasco Connection e a Rádio Onda Mix FM. Pessoal que segue aí o Eduardo Ferrari vai ter 10% de desconto na compra de qualquer um dos almirantes. A gente tem o pequeno de 15 centímetros, tem o médio de 30 e agora tem o grandão de 60 centímetros. O pequeno ele custa 179, o médio 350 e o grandão a gente faz por encomenda. É só você entrar lá no meu Instagram, Ismael Lito Arte, e pelo direct você pode me mandar uma mensagem e na compra de qualquer um deles vocês ganham 10% de desconto, que quem for membro aí do canal, né? E a gente está fazendo uma promoção também. A gente libera, se alguém do canal aí comprar um grandão, a gente vai liberar um pequenininho para sortear entre os membros do canal. Valeu, pessoal? Então é isso aí, saudações vascaínas, um abraço. Fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Sou o Eduardo Ferrari e trago informações do nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino das notificações. Botão vermelho aqui embaixo, ó. Inscreva-se. Tocou, tá inscrito, pronto, vamos juntos, vamos falar de Vasco. Deixa o like também, é muito importante. Acione o sino das notificações, compartilhe nos seus grupos de Telegram, WhatsApp, Instagram, o nosso vídeo. Vamos juntos, vamos falar de Vasco. Aqui, o Vasco pode dar pernada no rival e tirar o Cebolinha, que está disposto a voltar ao Brasil, beleza? Vamos falar sobre o assunto do Everton Cebolinha, ex-Grêmio, sobre o Alan, hoje no Everton, que visitou o CT Moacir Barbosa. Pai de Allan Kardec nega, tá, a pedida salarial do jogador, cerca de R$1 milhão, não procede. E a 777 que quer contratar jogadores, mas não jogadores mais velhos, como foi mencionado por alguns veículos há uns dias atrás. Mas antes eu quero conversar aqui com você sobre o Palácios, né? Um jogador que vem se sentindo à vontade. Ontem, por conta da jogada do gol, ele se culpou pelo lance, né? Você viu que ele começou a chorar, vocês acompanharam aquele momento, o momento do drible, com a tabela com o Gabriel Peck, e eu falo para ele uma coisa aqui: você não tem que se culpar não, eu acho que você está se sentindo à vontade, você mostrou que tem bola para jogar, principalmente no Vasco, é um jogador diferente, é um bom jogador e vai ganhando o meio-campo, vai ganhando a confiança que ele tanto precisava. Ontem, mais uma vez, repito aqui, muito emocionado por conta do lance. Mas, Palácios, você tem talento, está entrando em forma, isso é nítido, isso está ficando claro para a torcida, para todo mundo que vê você em campo e cada vez mais se firmando e mostrando que o Vasco fez um bom investimento no seu futebol, beleza? Entrando aqui no assunto da 777 Partners, que já está investindo em jogadores para essa janela agora que abre no dia 18 de julho e fecha na primeira quinzena de agosto, a janela de transferência de jogadores vindo de fora, ou seja, o Vasco vai se reforçar. Com isso, entra em pauta nomes de jogadores importantes aí no mercado nacional e internacional. Você vai perguntar, pô, Eduardo, será? Olha, gente, repito aqui, dinheiro não é problema para esses caras. O clube do Everton, né, o Benfica, lá de Portugal, não vai contar com o jogador, não quer contar com o jogador e deixou aberto aí, é um jogador hoje negociável, né, pelo Benfica. Então, o Everton Cebolinha se destacou muito pelo Grêmio, quer voltar para a seleção brasileira, sabemos do interesse do Flamengo, mas o Vasco também estaria de olho no atleta. Por quê? A 777 vai investir em atletas assim, atletas que têm valor de mercado, atletas mais novos, que possam chegar, colocar camisa, jogar como titular e arrebentar. É isso. Para quê? Para possa lá na frente negociar o jogador novamente. É assim que funciona uma empresa dentro de um clube. O jogador dá resultado, ganha títulos junto com o clube, é assim que vai funcionar. Então, Everton Cebolinha seria, sim, na minha opinião, aí um nome muito importante para vender camisa, seria um baita de um ativo caso o Vasco compre, tá cerca de 50 milhões de reais o passe do jogador. Repito, essa grana não vai ser tão puxada para esses caras, não. As contratações pontuais que eles estão tentando para o Vasco não são 10 contratações, serão 4 ou 5 contratações de peso. Repito, jogadores que cheguem para jogar.
E aí fazer uma base forte esse ano ainda para a temporada do ano que vem. Então, se você vai perguntar, Eduardo, você acredita? Eu passei a acreditar desde o momento que eu passei a olhar o projeto de mais perto, né? Contratando o profissional como o Joey, que trabalhou no Grupo City por 20 anos. Então você começa a enxergar uma seriedade diferente. Quando você olha para o cara e o cara pensa num Rodrigo Caetano, você pensa o quê? Pô, o cara é diferente, o cara está pensando de maneira profissional, de maneira inteligente e buscando profissionais gabaritados no mercado. Então, desde o momento que você pensa no jogador como Everton Cebolinha, então você começa a pensar um pouco mais alto. Pensar como vascaíno de verdade. Falar, não, peraí, os caras estão pensando grande. Então, o caminho é esse, tá certo? Então, repito aqui, se vier para o Vasco, será um grande ativo, vai vender camisa, o salário é alto, mas o Vasco, com a 777, será uma grande investidora no futebol do Vasco. O Vasco não terá dificuldades para pagar o salário do jogador. Resta saber se vem por empréstimo, com opção, se viria, né, no caso, não estou cravando nada aqui, pelo amor de Deus, mas com opção de compra, né, vem emprestado. No final do ano, compra ou não, né? Ou se vem um contrato em definitivo, assim como foi com o Palácio, que foi destaque no Chile, o Inter comprou o jogador e o Vasco foi lá e recomprou para São Januário. Trouxe para São Januário e o Palácio começa a dar resultado. O pai do atacante, Allan Kardec, nega a pedida salarial de 1 milhão para acertar com o Vasco. Então, essa história do jogador, essas histórias que estão vazando aí sobre o Allan Kardec, que eu acho sim um excelente atacante, um atacante que conhece o Vasco, cria do Vasco, de que o cara está pedindo cerca de R$1 milhão para acertar com o Vasco. Recentemente ele deixou claro que quer voltar a jogar no Vasco, quer voltar a atuar pelo Gigante da Colina, clube do coração do jogador. Olha, a gente, principalmente as mídias, precisam ter mais atenção nesse tipo de comentário, porque isso acaba atrapalhando o planejamento do clube para o meio da temporada. Repito, ali em julho, o Vasco vai reforçar ainda esse plantel para continuar a Série B, não só pensando nessa Série B, mas pensando na próxima temporada. Isso pode servir de entrosamento. A reta final da Série B, ali o segundo turno, vai ser muito difícil, sim, mas um time mais forte, um time mais robusto, um time mais cheio, mais pesado, quando eu digo tecnicamente falando, já serve assim, uma espinha dorsal forte para a temporada do ano que vem. Não adianta pensar só na Série B, nós temos uma temporada forte também em 2023, então o pensamento é esse. Eu repito, o Vasco briga na parte de cima da tabela. Acho que o Vasco vai voltar bem da Série B, o Vasco vai voltar com bons investidores, não adianta, tem muita gente tentando atrapalhar, uma coisinha aqui, é sempre uma picuinha aqui, outra ali, e isso precisa acabar, tanto dentro quanto fora do Vasco, tá certo? Então, vamos passar coisas positivas, vamos acreditar, claro, a opinião das pessoas serão sempre muito importantes, mas existe o lado positivo das coisas, isso não sai da minha cabeça, tá certo? E tudo mais. Eu acho que a galera precisa pensar mais antes de falar. Uma cria do Vasco, o Allan, hoje no Everton, visitou, né, o CT Moacir Barbosa. O Allan, que se destacou muito lá na temporada 2011, 2012, com o Ricardo Gomes, enfim, foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco, era um jogador polivalente, né? Atuava como volante, como lateral direito, ele, o Fagner, e sei lá, acho muito bom. Na semana passada tivemos o Paulinho, né, cria do Vasco também, outro jogador que seria um excelente ativo, está disposto a voltar ao Brasil. O Vasco tem que aproveitar, não o Allan, o Paulinho. Então, assim, eu acho muito legal esse tipo de visita, esse tipo de conversa, de bate-papo com jogadores que passaram e tem um reconhecimento, sabe? Assim, olha, eu preciso voltar no clube que me projetou, no clube que me jogou para cima, o Vasco e tudo mais. Então, galera, acho muito importante esse tipo de comportamento dos jogadores que passaram no nosso Vasco. Daqui para frente, as coisas serão outras, vão mudar, né? Repito para você, é um mês de afirmação do nosso Vasco, um mês de afirmação financeira, um mês de afirmação do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora um jogo importante contra o Náutico na terça-feira, depois retorna
para São Januário contra o Cruzeiro, e aí o bicho pega, porque o Vasco, dependendo aí da combinação de resultados, pode sim assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E isso é muito importante, porque isso traz confiança, isso traz paz, e o Vasco em paz, ninguém segura, tá certo? Eu sou Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui, fique agora com o comercial do Argentino Hotel e vamos com tudo, porque aqui, parceiro, é Vasco. Saudações vascaínas.